Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dulles, advogada especialista no direito das pessoas com deficiência e das pessoas com autismo, obviamente, que é a nossa pauta aqui do canal. Hoje a gente vai gravar um episódio, um convidado que eu fiquei muito feliz que tenha aceitado estar aqui com a gente. Ele é neuropediatra, especialista em autismo. Ele é o médico de muitos dos meus clientes lá do escritório, né? Eu conheci ele por causa dos laudos médicos, que vinham sempre muito bons e sempre muito bem recomendados. Então, hoje a gente vai ouvir o João Lucas Liranzo. Tudo bem, agradeço primeiramente o convite. Não lhe conhecia pessoalmente, somente como comentaste por conversa, às vezes troca de informações sobre produção, remissão de laudos. Mas estou feliz em participar dessa conversa hoje. Sim, sabe que foi muito bacana, assim, porque eu acho que deve ser muito gostoso também, né, para o profissional, sei porque isso acontece também comigo, de eu passei a te conhecer pelo elogio dos meus clientes, né, isso é muito bom, assim, né, o quanto eles... nossa, fui super atencioso, fui super bem atendido, né? Os laudos sempre muito bons, e isso para quando a gente fala de processo, o laudo ele é muito importante, porque acaba que, eu digo para todo mundo, né? O sucesso do processo ele está muito relacionado à qualidade do laudo. Quando o laudo explica as coisas, quando o laudo deixa tudo claro, porque a gente tem que imaginar que o juiz lá do outro lado não entende de autismo, não entende o que é um ABA, não entende, né? Essas questões. Então, o laudo médico ele tem uma importância. Então, quando a gente recebe um bom laudo, nos chama muita atenção, né? Então, fico realmente muito feliz de tu estar aqui hoje conosco. Agradeço o reconhecimento e aproveito já o gancho para puxar isso falando do laudo, diagnóstico, porque o laudo, ou só dar o diagnóstico, o CID, enfim, é só um começo, né? Tu colocar o nome do transtorno ou esse diagnóstico, ou até a própria emissão do laudo, como comentou. Não adianta só colocar o CID, o nome do diagnóstico, o laudo vai ter que ser a descrição total da criança, os comportamentos que ela tem, as habilidades ou inabilidades, condições que devam ser trabalhadas ou não. Então, o laudo não adianta só colocar paciente fulano de tal, CID F84.0, fono uma vez por semana. Não adianta isso. Não até por processo judicial, até para o próprio terapeuta que vai trabalhar com a criança, a mãe e o pai que vai ler esse laudo. Então, assim, o laudo, eu sempre falo para as famílias, tem que pegar aquele laudo, alguém que não esteja vendo a criança e tentar se aproximar o mais perto do que a criança na realidade. Então, tem que descrever quais as características dela de linguagem, de comunicação não verbal, de comportamentos repetitivos, alterações sensoriais, o que usa ou não usa de medicação, se tem alguma alteração motora, algum exame a ser realizado. Então, tem que ser o mais descritivo possível, óbvio, pensando nessa parte judicial que é muito importante, mas também para o trabalho de outros profissionais, família, escola e terapeutas, né? Porque a gente sabe que só ir na consulta, ir no médico, né, ter o laudo e não ter o caminho dali para frente não vai mudar nada, né? Então, o laudo, ele é só a porta de entrada, né, de um tratamento que ali começa, né? Então, acho que, como tu bem falaste, a escola é muito importante, né, que a escola possa ver para elaborar o PEI ali na frente, olhar, entender quem é essa criança, né? Faz toda a diferença, um bom laudo, né? Sim, só o gatilho inicial. Eu até falo para as famílias, meu trabalho ali é, vamos dizer assim, resolver problemas ou dar um caminho mais lúcido ou o melhor possível. Então, a função do médico não é apenas atender, olhar a criança e emitir um diagnóstico, mas é toda uma orientação por trás. Então, uma consulta que é um pouco mais prolongada, ou às vezes até igual tu comentou do laudo, às vezes tu faz um laudo, tem que refazer por uma questão judicial, por uma questão burocrática, ou de terapeutas encontrar ou não encontrar aquela terapia, tem que modificar. Então, é uma questão que tem que acompanhar aquela criança, não é simplesmente emitir um laudo, o CID, vai estar tudo resolvido. Não é bem assim, seria mais fácil se a realidade fosse essa, mas infelizmente é algo de acompanhamento, né, uma condição crônica, né. Sim, exatamente, e é exatamente isso que a gente vê, e a gente passa bastante dificuldade, porque às vezes é uma dificuldade grande, assim, de vir um laudo, aí a gente verificar alguma questão que, não tá ok, tinha que mudar isso, e aí a pessoa não consegue falar com o médico, aí tem que marcar nova consulta, e a gente sabe que isso é difícil, a gente
gente sabe que a realidade das famílias atípicas é difícil, né? Geralmente tem uma questão financeira por trás que é difícil, então quando a gente vai vendo, assim, que as coisas se encaixam e as pessoas têm a mesma vontade de fazer dar certo, né? Eu acho que a gente... Eu brinco lá no escritório, assim, que a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? Eu faço parte desse tratamento, tu faz parte do tratamento, a fono, a psico, né? Todo mundo, a escola, todo mundo junto faz parte para que aquela criança... Não adianta tu dar um bom laudo se daqui a pouco a gente não ganhar o processo na justiça, não vai adiantar, o tratamento não vai acontecer. Não adianta eu ganhar o tratamento na justiça se não tiver uma boa fono para executar. Então, assim, a gente tá ali junto, né, na história daquela família. Então, é muito legal quando a gente vê que tá todo mundo cheio de boa vontade para que, de fato, aquela criança possa se desenvolver, né? Sim. João, me conta, então, um pouquinho, para quem não te conhece ainda, tu é novinho, né? Um pouquinho. a gente imagina esse neuropediatra, né? Como se fosse um senhor, já veio um senhor já. aqui na minha frente, mas é muito bacana ver, assim, que esse pessoal mais novo tá vindo, e eu acho até que talvez até com mais propriedade, porque eu acho que esse pessoal que se formou muito tempo atrás, talvez não tenha buscado atualização, né? As coisas evoluíram muito de alguns anos para cá, por exemplo, quando a gente fala de autismo, né? Sim, mudou bastante. Até pegando o meu exemplo, então, eu me formei em medicina em 2016, em Criciúma, Santa Catarina, mas sou natural do Paraná, de Cornélio Procópio. Desci fazer faculdade em Criciúma, Santa Catarina, e fiz pediatria e neuropediatria em Porto Alegre, e acabei me fixando aqui. Então, estou em Porto Alegre desde 2017. Só que, se pegar meu exemplo prático, na medicina, em 2015, 2016, no final, não tinha comentários sobre autismo. Até tinha, mas era, assim, poucos casos, normalmente crianças com maior prejuízo, crianças aquelas mais clássicas da década de 90, nos 2000, que recebiam atendimentos em APAE, então crianças mais comprometidas, e até na minha parte da pediatria não tinha ambulatórios específicos de autismo, era mais atraso do desenvolvimento, crianças com epilepsia, com paralisia cerebral, com TDAH, já tinha uma quantidade um pouco maior, mas eu comecei a ter um contato maior com o transtorno do espectro autista em 2018 para 2019, então se pegar o próprio DSM, em 1980, DSM-4 não trazia, começou a trazer como transtorno global do desenvolvimento, depois no 5º DSM, que tem 15 anos ali, que começou a trazer o transtorno do espectro autista, então é uma condição realmente mais recente. Mais recente a descrição, claro, embora já tenha artigos há muito mais tempo, mas realmente pegar uma pessoa, um profissional que tem uma formação um pouco mais posterior e que não tenha se atualizado nisso, realmente acaba ficando um pouco defasado, como tudo na medicina, né? Então, até mesmo eu me formei em neurologia em 2021, estou fazendo cursos, faço pós-graduação em transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? TDAH, dislexia, descalculia. Então, a gente está sempre se atualizando porque as coisas vão se modificando, né? Os próprios critérios ou abordagens, tratamentos, né? Então, é uma condição que é muito mais atual, assim, né? Sim, requer essa atualização constante, né? Sim. Porque a gente vê muitos casos, assim, por exemplo, dentro da pediatria, né? A quantidade de gente que vai no pediatra, a mãe já tá desconfiada, e o pediatra manda embora, dizendo que não, que a mãe tá louca, que não tem nada. E a gente vê justamente o quanto falta esse olhar, talvez, nesses pediatras de mais tempo, que não buscaram essa atualização e, de fato, talvez ali se perca uma janela tão importante, né? Sim. Até tem um subgrupo, mas que não tem no nosso país, que seria uma pediatria do desenvolvimento, como se fosse uma subespecialidade, mas a janela inicial, a pessoa que tem o primeiro contato com a família, realmente acaba sendo pediatra, né? Óbvio, agora com mais informações, eu acabo recebendo no consultório, embora seja minoria, casos mais extremos de pacientes com 6 meses, 8 meses, 10 meses, que os pais já estão preocupados com contato, com interação social, contato ocular da criança, mas isso é uma minoria. A maioria vai chegar com 2, 3, 4 anos. Então, realmente, quem vai ter esse contato inicial é o pediatra. Então, deveria ter um investimento maior nisso, né, nessa formação da base, de quem tem mais contato, ter mais pediatra em rede básica, atendimento na saúde, porque tem locais que não tem pediatra no atendimento infantil, acaba sendo um médico que não é especialista, nada contra, mas acaba sendo um conhecimento menor sobre o assunto. Então, realmente, o contato inicial acaba sendo o pediatra, né? Sim. E
Por que tu foi por esse caminho? O que te levou a escolher a neuropediatria, né, os transtornos do neurodesenvolvimento? Aonde foi ali que deu um ali start. aquela pulguinha ali atrás Sim. da orelha que te escolheu seguir por esse caminho? Como eu comentei, a medicina eu já queria fazer desde de criança, assim, era uma coisa que eu gostava já, acho que eu lembro até hoje na casa dos meus avós tinha uma Barça, que era uma enciclopédia mais antiga, e Uhum. tinha um volume especial que eles compraram à época que era sobre medicina, eu acabei lendo e gostando, eu tinha acho que 10 anos, alguma coisa assim, eu já me interessei, já dali em diante eu decidi que queria ser médico. Pediatria eu sempre gostei de criança, fora da medicina eu já gostava de criança, então, no contato, quando eu entrei na medicina, foi muito voltado para a pediatria, eu já gostava, já me interessava. Na neuropediatria foi mais, acho que finalizando, ou no meio da pediatria, que comecei a me interessar. Igual eu comentei, inicialmente não tinha tantos transtornos, eu não posso falar assim, eu me interessei porque eu gostava de atender transtorno do espectro autista. Não tinha muito isso, mas me interessava a parte da neurologia de ser uma parte muito ampla, assim, né? De atender crianças com variadas condições, de ser uma área que tem muitas possibilidades de investigações, de condições, e tem que ser uma área que não é algo tão concreto, assim, de vai lá, faz aquele exame e acabou. Tem uma avaliação muito mais ampla, é mais demorada, às vezes é um quebra-cabeça para montar, não é numa consulta só. Então, essa parte, digamos, mais investigativa, um pouco mais prolongado, o diagnóstico me atraiu na parte da neuropediatria, né? Sim, porque é diferente, né? E aqui também é importante a gente falar a questão do quanto o diagnóstico do autismo ele vem de uma análise clínica, né? Sim. E não através de um exame, por exemplo. Porque a gente vê muita criança que às vezes perde muito tempo ali nesse processo investigativo, porque são enviados lá para fazer exame, eletro, e a gente sabe que isso não traz traz o resultado, diagnóstico sim. nenhum, né? E eu fico com pena, vou usar essa palavra, dessas famílias, porque eu acabo vendo isso e com frequência de colegas, enfim, de o paciente chegar no meu consultório e relatar o passo a passo. Eu tive suspeita, uma criança de 2 anos, até acima, consultei com fulano de tal, pediu tomografia, eletro e mandou retornar daqui quanto tempo, que até lá, se ele não evoluísse, aí ia ver o que queria fazer. Mas era uma criança que não era uma criança... Tudo bem, às vezes você pode pecar no diagnóstico, pode não ter certeza também, eu sempre falo para os pais, né? Muitos me perguntam, mandam mensagem ou para a clínica, enfim, eu vou consultar uma vez, vou ter o laudo? Depende também. Se for uma criança que é um nível 3 de suporte, realmente, às vezes tu bateu o olho na recepção ou de entrar... Porque você faz isso todo dia, tu já vai ter aquele manejo, a experiência que aquela criança já é autista. Tu vai fazer toda a consulta para pegar todos os comportamentos, mas não tem dúvida. Mas algumas crianças com nível 1 de suporte pode passar em dúvida, mas sempre falo para os pais, mesmo tendo dúvida, eu posso não dar um CID para essa criança ter um diagnóstico firmado, mas eu tenho uma suspeita inicial, posso fazer um laudo descritivo dessa suspeita, posso colocar essa avaliação e encaminhar para as terapias para trabalhar aquelas habilidades. Porque por mais que eu não feche o laudo, aquela criança ali por um motivo, identifiquei inabilidades ou coisas que não estão competentes para a idade, tu vai trabalhar aquilo e retornar depois de um tempo. Então isso sim é um trabalho certo, pode retornar depois de um tempo, mas com um plano já traçado. Agora não dá para pegar uma questão de 2 anos, 3 anos, consultar, igual tu falou, pedir tomografia, pedir eletro e voltar dali 6 meses, vamos ver o que vai acontecer. E é uma criança que claramente já tinha um transtorno, né? Então isso é uma coisa que eu fico com pena dos pais e da criança, porque é uma janela de oportunidade, perdeu aquele tempo ali. Sim. Óbvio, vai ter tempo para fazer mais uma reabilitação, um treinamento, mas o que se perde não vai voltar. Né? Não volta, né? E eu vejo, assim, que isso é muito frequente, sim, né? Essa questão de, não vou dar o diagnóstico, enfim, não sei. E eu tenho para mim, é um pensamento, me corrija se eu estiver errada, que também não faz... Vamos supor, uma criança que está com atraso na fala, está demonstrando ali uma dificuldade de comunicação, enfim. Bom, deu um diagnóstico, ela foi lá, fez a intervenção, evoluiu super bem, daqui a pouco tu olhar para a criança e dizer, puxa, acho que eu dei um diagnóstico errado. Não tem problema, né? Porque não vai trazer nenhum prejuízo, afinal de contas, ela foi lá, ela fez a intervenção, ela estava com atraso, sim, de fala, né? Eu acho que é muito pior a criança que precisa da intervenção e não recebe o diagnóstico, tipo, não, vamos deixar para depois, vamos ver o que acontece, do que tu ter dado um diagnóstico e depois voltar atrás e dizer, não, esse diagnóstico aqui não, vamos voltar atrás que não vai. Me parece que dar um diagnóstico sem ter ali na prática daquela criança evoluir de fato,
não tem maiores problemas, né? Comparando esses dois lados, não, né? Porque tu vai privar aquela criança do desenvolvimento e às vezes acontece na prática, dando exemplo, às vezes tem criança que eu atendo em consulta que eu olho assim, mas acho que não é, eu tenho quase certeza que não, mas peço em caminho ou peço, já aconteceu de pedir para voltar assim, vou remarcar para ti daqui uma semana, um mês, porque naquela consulta às vezes não foi tempo suficiente, ou a criança estava mais irritada, ou não interagiu tão bem, porque também depende de criar um vínculo com a criança na avaliação, não é só um marca X, né? Faz isso, não faz aquilo, faz, não faz, um questionário. Então eu preciso também ter uma troca com a criança, em casos que me deixam em dúvida. Então, realmente, às vezes faz diferença tu preencher aquilo como suspeito ou colocar laudo, às vezes, em algumas consultas pode ter muitos sintomas e evoluir muito bem, pode acontecer. Então, colocando esses dois panoramas, é melhor que a criança retire, entre aspas, esse diagnóstico, mas não que perdeu aquele tempo, do que ficar muito em cima do muro e postergar essa intervenção. Ou tu pode também colocar um laudo provisório ou descritivo sem colocar um CID e já iniciar a intervenção. Então, essas saídas realmente são mais benéficas do que ficar postergando ou não colocando nada de tratamento, né? Sim, com certeza. E falando disso, assim, a gente tá aqui falando, né, da intervenção precoce, né? Tu comentaste há pouco que poucos bebês chegam, né, que geralmente vêm ali com 2, 3 anos. Então, conta um pouquinho para nós, assim, a partir de que idade uma criança pode já começar um processo de investigação? Que sinais, por exemplo, os pais, os familiares, enfim, quais são os sinais de alerta, né? Uma criança lá de 3 meses, 4 meses, o que ela deveria estar fazendo que não está fazendo? Como que os pais podem fazer para que a gente conseguisse, por exemplo, ter aquela intervenção precoce ideal, assim, com realmente um bebê pequeno? Sim. Pegando os marcos de desenvolvimento para a idade, né? Óbvio, no consultório, pela idade da criança, acaba chegando mais a criança que não fala, né? Que não tem linguagem verbal, que não produz, não se comunica. Mas antes disso, tem criança que tu já nota alguns atrasos no desenvolvimento. Óbvio, a gente vai ter basicamente 3 tipos, não de autismo, mas de surgimento do transtorno do espectro autista. Tem crianças que desde 2, 3, 4 meses já vão dar sinais que já está instalado o transtorno do espectro autista. Tem crianças que têm como se fosse uma parada no desenvolvimento, vai desenvolver relativamente normal, mas esse relativamente normal eu coloco porque às vezes são coisas sutis que os pais não perceberam, mas se fosse um olhar especializado eu já teria percebido, mas com 12 a 18 meses vão parar o desenvolvimento e vai começar a instalar sintomas autísticos, e tem crianças que têm regressão, que já estão começando uma linguagem de comunicação e tem um autismo regressivo, que é também denominado atualmente. Esse autismo regressivo pode acontecer até 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então tem esses 3 tipos de instalações. Esse primeiro caso, tem bebês que desde meses tu pode ter suspeita de sintomas. Óbvio, são sintomas mais sutis, que podem ser causados por outros transtornos, não dá para avaliar uma criança dessa abaixo de 1 ano e dar um diagnóstico às vezes com certeza, mas tem já alterações sensoriais e motoras em crianças de 3, 6 meses que em estudos longitudinais a longo prazo acompanhando viram que aquelas crianças tiveram maior risco ou desenvolver o transtorno do espectro autista, que daí entra as alterações sensoriais, às vezes bebê de 3 a 6 meses que tem muito choro, muita irritação, muita irritabilidade, dificuldade depois de 6 meses na introdução alimentar, ou dificuldade de sono, óbvio, respeitando também a idade de cada criança, não adianta ser uma criança de 1 mês, 2 meses, ele não dorme a noite toda, mas é normal para a idade, então tem coisas que são da idade. Mas às vezes pega uma criança de 6 meses que dorme e acorda a cada 30 minutos, a cada 60 minutos, então tem alterações sensoriais, né? Táteis ou até sonoras, às vezes crianças que se incomodam muito com ambientes diferentes ou sons diferentes, mas acho que o principal nessa idade é a interação social. Interação social que eu digo assim, atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? É a criança direcionar a atenção dela, seja visual ou motora, a um estímulo que seja direcionado por um adulto, examinador. Então, uma criança de 4 a 6 meses já tem uma habilidade de tu pegar, apontar e a criança olhar porque você está apontando. Ou você brincar com ela e olhar para outra coisa e a criança olhar para o objeto e te olhar de volta. Uma criança de 6 a 9 meses já consegue te entregar um objeto, olhar para o objeto e te olhar de volta esperando uma reação. Ou você olhar para o objeto, olhar para ela também olhar de novo. Então, essa troca social, a criança não está falando nessa idade, isso já tem essa comunicação social. Então, aquela criança muito sociável, que tu brinca, sorri de volta, tu olha para um objeto, ela olha também, tu faz um apontamento, ela olha. Então, essa comunicação acho que é o principal dessa idade. Alguma suspeita nisso, uma criança muito
pouco comunicativa, poucas expressões faciais, aquela criança que tu brinca, ela não sorri de volta, sorriso social muito empobrecido, não tem muita mímica facial, tu brinca com a criança, ela não sorri de volta. Então, acho que o principal nessa idade é essa comunicação, essa interação social. Óbvio, tem um contato visual, mas o contato visual não é simplesmente olhar por olhar. Eu atendo autistas que olham, mas assim, o contato visual tem que ter uma função. Então, essa função, igual eu falei, tu nomear um objeto, a criança olhar. Às vezes, criança de menos de 1 ano já tem essa habilidade. O papai chegou. A criança vai olhar para a porta que o papai entra. Não precisa mostrar a porta, olhe para a porta. Só de falar essa frase, a criança já sabe. Outro exemplo, tem um cachorrinho em casa. Olha o pipoca ali. A criança vai olhar para o cachorro. Então, ela já reconhece, reconhece objetos nomeados. Então, isso a criança não está falando, mas ela já tem essa comunicação. Então, acho que o principal, abaixo de 1 ano, dos pais observarem em casa seriam esse prejuízo na comunicação social, né? Sim. E a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem muito pouco, né? De fato, assim, de uma intervenção em bebês, assim, Sim. né? Eu sei que nos Estados Unidos já existe, né? Alguma coisa, assim, de se buscar isso. Por exemplo, eles têm lá umas red flags, por exemplo, quando... Tipo, já tem um irmão com autismo, então, por exemplo, já nasce o bebê, eles já começam... Como medicina preventiva, assim, com rastreio, seria o ideal. Por exemplo, isso lá já existe, Sim. né? Por exemplo, aqui no Brasil, não é algo que a gente... As famílias acabam buscando por interesse próprio, mas não é uma política pública, vamos colocar assim. Não, política pública a gente nem fala aqui, né? Mas deveria ser realmente até por aumento de incidência, né? Se tu pega, às vezes, o primeiro filho autista menina, a chance é maior em outra menina, em outro menino. Então, assim, as probabilidades aumentam de ter um segundo filho. Então, se você já tem casos, é importante uma investigação, Sim. até como prevenção, digamos assim. Sim, justamente pra gente aproveitar a janela, né? Explica aqui, então, para nós, o que é essa janela? Porque a gente lê isso o tempo todo. Na prática, assim, o que é essa janela de oportunidade que tanto se fala nas crianças que têm um transtorno do desenvolvimento? O nosso cérebro ele é capaz de se moldar dependendo a estímulos, aprendizagens novas, estímulos sensoriais, estímulos ambientais, atividades aprendidas. Isso acontece ao longo de toda a vida. Nós somos capazes de aprender novas habilidades. Na criança, essa neuroplasticidade, que eu acho que tu comentou até no início, que se coloca bastante em laudo, óbvio, ela é muito maior até 5, 6 anos, mas ela se mantém, talvez não na mesma velocidade, mas a gente consegue sempre se modificar. Então, assim, o cérebro autista, em questão de estrutura, é semelhante às das crianças típicas, mas tem algumas alterações mais de conexão, de funcionamento. Então, às vezes, tem até uma hiperreatividade mais local, uma hiporreatividade mais à distância, conexão mais distantes, integração das áreas são um pouco mais debilitadas. Então, assim, tu precisa de integração sensorial com motora, então não é um funcionamento simples, né? Então, para aprender a caminhar, não só simplesmente a parte motora, tem a parte tátil, sinestésica, então tem uma integração toda. Então, a questão do transtorno do espectro autista é esse problema de integração. Então, uma criança que tem uma neuroplasticidade, crianças menores de 1, 2, 3 anos, é que o cérebro ele é muito mais reativo, ele tem um poder maior de modificação de sinapses, conexões entre os neurônios, conforme tu estimula a criança, tu propõe um estímulo terapêutico, um estímulo ambiental, um estímulo sensorial. Então, teu cérebro é capaz de aprender com maior velocidade e a modificação dele para um funcionamento adequado, digamos assim, é muito mais rápido e com uma margem melhor de resolutividade, né? Vai ter isso com a idade maior, mas são coisas que, assim, eu até falo para a janela com 1, 2, 3 anos é assim e vai se diminuindo, mas não vai deixar de ter. Mas realmente, quanto antes tu iniciar, vai ter um desfecho melhor. Sim, eu falo bastante, assim, até às vezes com os clientes, porque assim, eu sou advogada, mas eu já sou meio médica, tá? Vai aprendendo. Porque eu já aprendi tanto lendo bastante. Que eu li muito, né? Quando eu comecei, assim, quando o autismo entrou na minha vida, né? Que foi... eu sempre trabalhei com saúde, né? O meu foco era... buscava muito tratamento oncológico, medicamento de alto custo, cirurgia coronária, né? A pessoa tem que botar um stent no coração, o plano de saúde não tá pagando, entrava com o processo, precisava de uma cirurgia, tava na carência, era o que eu fazia. E aí, apareceu um autista, daí eu acho que na mesma semana apareceu outro, e muito rápido, assim. E aí eu olhei e disse, isso aqui é diferente, não é? O primeiro cliente que chegou pra mim, na minha cabeça, eu pensei assim, eu vou pegar o laudo, como eu pego um laudo de um cardiologista, como eu pego o laudo, e vou pedir o tratamento.
Eu comecei a ler, eu não entendia nada do que estava escrito naquele laudo. monte de Que sigla, é isso? de nome. ATTO? E era uma confusão danada. O que é esse tal de aba? E assim eu fiquei perdida. Então eu disse, eu vou ter que dar uma estudada, porque isso aqui tá meio, né? E eu sempre tive isso, porque eu sou meio curiosa. Então, eu sempre tive, por exemplo, tenho que pegar, fazer uma cirurgia de uma pessoa que tem uma cirurgia do coração por shockwave. Eu sempre fui lá pesquisar o que era o shockwave, porque eu sou curiosa e porque eu acho que isso sempre... Melhora teu trabalho. Melhora meu trabalho, sim. né? Quando se justificar... Porque eu preciso explicar pro juiz, né? Eu sempre tive esse entendimento. Quanto mais eu tornar... Vai ter mais... Mas o juiz entende, né? Tá, mas o que é uma cirurgia de shockwave, né? Então, explicar o que é, enfim, com palavras da nossa linguagem, não médica, porque às vezes tu lê o laudo ali, é uma sopa de letrinha para nós. Entre né? o que tá ali justificado. Uma imaginar que o juiz não vai entender, né? Assim como eu não entendi, o juiz não entende, então eu vou lá e pesquiso, leio artigo científico. Então, sempre fiz isso. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre o autismo e eu fui me encantando, assim, muito, muito, muito. Eu entrei num hiperfoco que eu estudei a história do autismo, como foram as primeiras judicializações nos Estados Unidos, como que é feito o tratamento na Europa. Então, eu fui muito além, porque, de fato, realmente foi, tanto que é a paixão da minha vida, né? A gente tá aqui gravando um podcast disso, porque, de fato, o autismo mudou a minha vida. E eu entrei nessa de estudar, e eu digo, gente, hoje eu sei tanto que eu já sou aquela que eu já vou andando, eu já olho as crianças, assim, eu já começo... tem alguma aqui. coisa... Aí eu já começo, né? Aí, tá achando que todo mundo é autista agora, né? Não, mas é que a gente já vai tendo esse olhar. Sim, imagina, acho que tem um aqui, feeling, assim, acaba tendo. Eu acho que já é o episódio 60, 61 que eu tô gravando. Praticamente profissionais. Ou pais atípicos, né? Contando suas histórias. Então, eu já ouvi muita característica, muita coisa a gente vai. Então... eu muitas vezes eu faço orientação para as famílias, às vezes a família chega perdida, ela mesma não sabe, né? Eu pergunto, mas faz AT, tem indicação de AT, eles não sabem o que é AT, então eu tenho que explicar tudo certinho e tal. E aí eu falo muito assim, faço uma comparação, por exemplo, a criança pequena para aprender uma língua, né? Se a gente pegar uma criança pequena de 2 anos, botar nos Estados Unidos, em 1 mês ela tá falando inglês. Sim. Um adulto não faz isso. E permanece até sotaque, às vezes, numa idade maior. Pega um adulto pra aprender, é mais difícil. E aí a gente vai... se eu for morar nos Estados Unidos, eu vou aprender inglês? Vou. A gente é capaz de aprender, né? Tudo que a gente quiser, a gente consegue aprender. Mas eu vou... Vai remar, vai ser mais difícil. Vai ser difícil. Então, não vai ser sempre... algo tão natural, assim. Né? Para eles é instintivo, assim. Eu conheci uma criança, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos uma vez. Conheci uma criança que chegou lá com a família, assim, que vieram para morar. Acho que tinha 3 semanas. O menininho tava falando inglês. Eu disse, gente, mas vocês acabaram de chegar aqui. Esse menino já tá falando inglês. E a gente ali meses fazendo curso, e... penando, né? Então, eu faço sempre essa comparação, assim, de que o aprendizado, ele é para sempre, né? A gente sempre vai aprender coisas novas, né? Porque neuroplasticidade é isso. É a nossa capacidade do cérebro de aprender coisas novas, né? E essa janela, né? Então, por isso, a importância que a gente fala tanto do tratamento e da intervenção precoce, que é justamente quanto mais cedo tu enxergar que existe ali algum indício, alguma coisa que te leve a crer, ou então, sim, fechou um diagnóstico. Quanto mais cedo essa criança iniciar um tratamento de fato bom, ela tem muito mais chance de regredir dentro dessas características, né? Sim, não só o quanto antes, também a qualidade do tratamento, intensidade. Aí também entra outro problema semelhante ao do laudo, né? Que não é só dar o CID e acabou. Tratamento também, ou a intervenção não é só, essa intervenção e deu. Tem que encontrar, às vezes, profissional capacitado, tem que ser a intervenção certa para aquela criança, para aquela idade, porque às vezes tem intervenções que são muito boas, mas para uma idade de 7 anos, 8 anos, uma criança verbal, uma criança que tem intenção comunicativa, então às vezes vai depender do profissional, do tipo de intervenção e da intensidade também daquela intervenção. Às vezes eu fico, com pena, novamente, pegar essas crianças de 2, 3 anos, eu tô fazendo fono 1 vez por semana, é uma criança que não tem nem intenção comunicativa, ela não vai conseguir evoluir. A fono pode ser melhor profissional. Eu falo para o site, pode ser a melhor profissional do mundo. Eles chegam culpando, entre aspas, o profissional. Eu já estou fazendo fono tem 1 ano e meu filho não está falando.
Aí é o momento que tem que sentar e conversar e explicar para a família o que é transtorno do espectro autista, qual que é o trabalho da fono, qual que é o trabalho que deveria ser feito para aquela criança, porque uma criança de 3 anos que vai na fono uma vez por semana e a criança às vezes não atende pelo nome, não tem atenção compartilhada, que é aquilo que eu comentei, não tem intenção de se comunicar, às vezes nem não verbal, a fono pode ser a melhor do mundo, mas não vai conseguir fazer o trabalho com essa criança, porque às vezes não chegou ainda nem de ser estimulado da fono, às vezes precisa de uma terapia comportamental, fazer aba, fazer Denver, para a criança aprender a seguir comandos, aprender a apontar, imitar, compartilhar. Então são coisas que eu falo para os pais, tem que ter uma base dessa pirâmide, tem que ser bem construída para conseguir subir os pedacinhos. Então, se a criança está ali embaixo, não tem atenção compartilhada, imitação, intenção de se comunicar, não adianta colocar psicopedagoga. A criança não vai conseguir chegar naquele caminho ali. É uma coisa que tem que ser construída, né? Sim, e a importância também da gente... de esse tratamento ele ser construído, porque ele vai modificando, né? Às Sim, vezes tu vai dar ali fixa. uma prescrição, daqui a pouco vai Vai voltar... Aí, daqui a pouco, te receber um parecer da fono, da TO, não, vamos mudar aqui, vamos ali, não ter não ser engessado, né? Sim. E até é importante a avaliação desses outros profissionais para a definição do tratamento, porque o melhor profissional para a escolha do tratamento teria que ser o profissional que aborda a criança. Então, às vezes, assim, como médico, às vezes a gente tem que colocar psicologia aba, fono aba, ou definir o método da fono, o método da terapia ocupacional. Às vezes a gente tem um conhecimento, mas não é específico da nossa área. A gente tem conhecimento porque vai atrás, estuda o que é isso, o que é comunicação alternativa, o que é integração sensorial de AIRES ou de AIRES. Então, tu vai tentando identificar o que é melhor para aquela criança, mas o melhor profissional seria aquele que trabalha com a criança. E às vezes até quando volta a reavaliação, o profissional pode colocar, tá adequado 2 vezes por semana, ou tem que intensificar para 3 vezes, ou o método melhor não seria esse, seria aquele. Aí entra de modificar o laudo, modificar o tratamento. O tratamento tem que ser dinâmico. A criança que está com o mesmo laudo 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguma coisa está errada, ou aquele tratamento não está certo, ou alguma coisa está acontecendo, porque não pode ser uma coisa estática. A criança tem que ter evolução, tem que ter modificação, seja para modificar a terapia, aumentar a intensidade, diminuir. Então é uma coisa dinâmica, né? Se tem a neuroplasticidade, a criança tem que estar evoluindo e ganhando habilidades. Então é uma coisa que tem que ser bem vista. Fala um pouquinho para nós da diferença do ABA e do Denver. Como é que o profissional define qual é o método ideal para cada criança? E a comparação dos dois, não conseguiria dizer que um é superior ao outro, né? O Denver acaba sendo até um pouco derivado do ABA, né? Que é a análise aplicada do comportamento. O Denver acaba tendo uma tendência um pouco mais naturalística de pegar um pouco mais da intenção da criança, não é uma coisa que é tão definida pelo terapeuta, embora também o terapeuta possa conduzir as sessões, mas é um pouco mais dependendo da intenção da criança, é mais natural e tem uma idade assim, mais limitada de aplicação. O SDM, a terapia Denver, foi modificada mais até 5 anos de idade, então essa é um pouco da diferença do ABA e do Denver. E óbvio, dependendo também que a gente tem que trabalhar da realidade, né? Não adianta às vezes eu colocar um tipo de terapia ali que a pessoa não vai conseguir acesso ou não vai ter essa terapia disponível na clínica, então depende tudo de vários fatores, o que aquele paciente consegue na cidade, o que ele tem acesso e qual a idade que ele se encontra, ou se aquela criança consegue progredir dentro daquela terapia. Mas os dois são terapias baseadas em análise de comportamento, utilizar o comportamento da criança para modificar. A diferença seria essa questão de mais naturalística e um pouco da limitação da idade, né? Sim. Então, o tratamento, basicamente, tu faz ali a tua prescrição, e aí, com base no que os profissionais vão respondendo... Eu vou modificando. Vai modificando. E o que a gente pode imaginar das crianças que não recebem um tratamento? A gente, né, antes até de entrar aqui no ar, a gente estava conversando um pouquinho, assim, quando a gente... Porque a gente está aqui falando do mundo não ideal, porque não é fácil ter tudo isso. Mesmo para quem já tem ali um entendimento, para quem tem um plano de saúde. Por exemplo, se não tiver um advogado, dificilmente uma família vai ter um bom tratamento, né? Tu vai lhe dar toda a prescrição médica, mas dificilmente ela vai ter acesso. Mas ok, ó, contratou advogado, ganhou a liminar, conseguiu o tratamento, tá ali. Esse é o... Eles vivem nervoso, mas estão ali, né? Mas a gente tem um cenário hoje assustador de crianças que não recebem essa intervenção. E o que a gente pode... Porque, assim, eu sou idealista, né? Então, eu fico sempre tentando achar soluções. Soluções
hoje a gente tem... entrevistei o Cadu Lins, né? Ano passado. E ele falou uma frase que fica batendo na minha cabeça, assim, que o autismo é o maior problema de saúde pública do Brasil, né? E ele fala isso por quê? Porque, claro que a gente sabe que a saúde pública tá longe de ser ideal, enfim. Mas se a gente pegar uma pessoa com câncer, ela recebe atendimento no SUS. Muitas e muitas pessoas se curam, recebem bons tratamentos, né? Elogiam. Às vezes é difícil entrar, às vezes, mas o tratamento flui, existe, né? A pessoa sofre um acidente, ela vai para o hospital, ela é bem atendida, né? Eu, ano passado, ano retrasado, eu tava jogando pádel, eu tomei uma bolinha no olho, assim, que eu precisava de um oftalmologista de noite. Fui pro HPS público, eu fui muito bem atendida, né? Então, assim, a gente sabe que não é perfeita, mas ela existe. Quando a gente fala de autismo, ela não existe. O que os órgãos públicos oferecem é 30 minutos de fono, 30 de psicólogo, às vezes junto ainda, as duas. Então, não funciona. Não existe tratamento. Esse tratamento intensivo, até judicialmente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, hoje a gente conseguiu um aba muito difícil. Muito difícil. É um juiz ou outro que dá, né? Então, eles entendem que não tem superioridade, que não tem por que conceder. Qual é o caminho para essas famílias, assim? O que elas podem pensar em fazer? O que elas podem, de repente, estudar para que elas apliquem em casa? O que tu imagina, assim? A gente está falando aqui de, né? Não tem, né? Por exemplo, agora... Eu sempre tive um sonho, e vou conseguir, acho, colocar no papel agora, que é de dar treinamento para pais. Ensinar os pais a um treinamento, enfim, mas uma orientação de aba, por exemplo, de como que eles fazem como eles podem manejar com essas crianças, como que eles podem fazer os reforçadores, enfim, né? Em casa, porque, afinal de contas, eles não têm terapia. O que tu imagina que poderia ser feito por essas famílias que hoje não têm acesso a nenhum tipo de tratamento? Primeiro pensando, igual tu comentaste, como medida pública, primeiro eu acho que seria talvez modificação, porque essas decisões judiciais, tu pode dizer melhor, são baseadas em documentos do governo, né, em CONITECs, em regulamentações oficiais. Então, assim, não tem esse reconhecimento de terapias comportamentais, a aba Denver, eles acabam se baseando que a terapia ali é fono, psicólogo e terapia ocupacional, às vezes até psicopedagoga, musicoterapia, são terapias mais difíceis de conseguir, então talvez teria que ter uma conscientização e mudanças de leis e normas vigentes, para daí facilitar o acesso, né? Não sei qual que é o interesse disso da esfera federal. Saindo disso, eu também penso nessas utopias, digamos assim, como é que seria feito para funcionar melhor, né? Então, assim, a criança, ao meu ver, ela fica metade do dia na escola e metade do dia em casa. Então, 2 caminhos viáveis, pensando ainda em questão de governo, seria treinamento de profissionais da escola. E quando eu digo treinamento, tu pode fazer o treinamento dos professores, até devia ser feito de conscientização, de conhecimento de autismo, de como abordar crianças autistas. Para todos os professores deveria ser feito, mas também poderia utilizar da escola para formar professores de classes especiais, educações especiais, como se fossem ATs, vamos usar essa palavra, acompanhantes terapêuticos, e utilizar já o ambiente da escola, porque a criança vai ter que ir para a escola, ela já vai ficar lá metade do dia. O professor já vai estar lá, já vai ter esse custo. Então, de repente, individualizar um professor para uma criança, talvez 2, 3, dependendo da criança, às vezes não é viável um para cada, mas especializar aquele professor, o que é aba, colocar, às vezes, um psicólogo na escola para fazer o treinamento deles como AT daquela criança, usaria toda essa estrutura da escola e o professor só deveria treinar de forma funcional, aplicar o aba naquela criança, seria uma saída viável. E na outra esfera, pensando na parte dos pais, é uma opção também que eu dou para os pais. Por exemplo, essa semana uma mãe mandou mensagem, eu tentei entrar contra o convênio X, foi negado, não consegui, a terapia assim, que eu vou fazer de saída? É uma outra alternativa que tu comentaste, eu sempre dou para os pais. Às vezes eu comento, não, é AT, é aba, é o quê? Eles não sabem o que é AT e o que é aba. Então, às vezes eu passo alguns conteúdos para informação, alguns sites, alguns conteúdos legais para
a família começar a conhecer o que é aba, o que é AT, o que é Denver, enfim. E depois uma outra possibilidade seria assim, eu converso com a mãe, tá, quem que fica com a criança? Ela fica na escola, fica em casa, quem que fica o maior tempo? Às vezes tem famílias que, não, eu fico com a criança metade do dia, ou eu fico quase o dia todo porque ele nem tá indo na escola. Então tu pode ser o terapeuta do seu filho, óbvio. Pode ser diferente de um profissional especializado, mas igual eu falei no início, a gente tem que dar soluções, tem que encontrar saídas, tem saídas melhores, mas tem saídas que são viáveis também. Então, entre não fazer nada, ficar aguardando, esperando meses, tu pode começar a se profissionalizar, especializar, ler sobre aquilo. Eu tive casos de mães que começaram a fazer cursos, especializações dentro do ABA, se transformaram em AT, elas pararam de fazer o atendimento do filho como AT, colocaram outras pessoas atendendo terceiros e elas começaram a trabalhar na área também. Então foi uma forma de renda, acaba acontecendo isso. Então tem que encontrar uma saída, não basta assim, eu tentei o laudo e não deu terapia, então acabou. Não acabou, tem que achar a solução. O papel do médico tá ali de tentar mostrar soluções viáveis para a família, das mais produtivas, as mais indicadas, mas nem sempre tu vai ser aquilo, tu vai dando outras vias, né? Exatamente, porque o que geralmente acontece é isso, né? Aí a família vai, ela... eu fui lá no posto, tô esperando, né? E acho que o que a gente pode fazer, e acho que espaços como esse e outros que existem por aí, a gente tem rede social, a gente tem, né, hoje... Tem cursos de formações de pais, eu falo para eles, tem cursos às vezes que tu pega de cursos de 10 horas, de 20 horas, de 40 horas, às vezes o investimento é menor, depois tu vai progredindo o seu conhecimento, até falo, não tenho investimento para fazer nessa especialização, mas tem canais gratuitos, eu falo para eles, não precisa gastar às vezes R$1.000, R$5.000, não sei, numa formação, consome todo o material gratuito, quando tu tiver, eu tô olhando isso de novo, mas isso eu já sei, quando começar a ficar maçante, aí vale a pena às vezes tu investir em algo mais especializado, mas se não, às vezes tem pais que não têm esse conhecimento base, que é gratuito, igual tu comentaste em rede social, YouTube, Instagram, tem muito conteúdo de qualidade, que se a família tivesse mais informada, já conseguiria fazer uma intervenção, né? Porque eu penso isso, assim, por exemplo, agora a gente tá com essa ideia, esse meu projeto de ensinar aba para pais, ele já é antigo, porque eu li sobre isso, que no Canadá era assim, na Europa, e aí eu fiquei com isso, assim, bom, então se nós treinássemos pais, eu tô sempre inventando uma moda. Aí eu sempre tive isso, eu já falei isso aqui várias vezes, se eu fosse da política, eu ia criar uns projetos assim e tal. Cheguei até a levar isso para uma vereadora. Digo, por que tu não tenta um projeto de lei assim, para vocês fazer treinamento para os pais nas escolas, né? Levar alguma coisa assim. E acho que agora vai rolar que a gente vai fazer em conjunto com as associações dos municípios. Tô vendo aí com uma psicóloga pra gente ir fazer um cursinho de um final de semana, para ela ensinar técnicas de aba para pais. Mas a gente tem muito conteúdo na internet, né? Acho que o que não dá é para os pais ficarem parados. Eu acho que é importante a gente trazer isso para que eles entendam que tem muito cenário. Por exemplo, às vezes eu entro com o processo, até conseguir tudo, né? Sair a liminar, sair um bloqueio judicial, às vezes passou 3 meses. 3 meses que eles podem fazer alguma coisa, né? Para eles irem aplicando alguma coisa que... Então, a gente incentivar... Eu tenho muitos casos de pessoas que eu conheço que, assim como essa mãe que tu comentaste, que tiveram um diagnóstico do filho, daqui a pouco viraram AT, hoje tem clínica. Então, assim, isso acontece porque justamente as pessoas vão se aprofundando naquilo ali por causa dos seus filhos, né? Mãe que foi estudar psicopedagogia para ajudar o seu filho na escola. Então, assim, tem muitos caminhos. E eu acho que é importante a gente, como a gente já tem esse olhar um pouco mais aberto, né? Sobre o tema, trazer isso para os pais, né? Que eles busquem esse conhecimento, né? Tem curso aí que a gente vê... tempo aparece no Instagram, volta e meia pra mim, R$400, Sim. né? 10 vezes de 40. Sim. E igual eu comentei, é investimento que às vezes você não precisa fazer inicialmente, pode ter uma base boa gratuita. E até às vezes eu comento pros pais, investe primeiro gratuito, passa alguns canais, sites, a hora que tu estiver já sabendo muito repetitivo a linguagem, a comunicação ali, aí vale a pena tu investir, até pra questão de aprendizado, tu cair ali num curso, tu já tem uma base sólida, igual o aprendizado no autismo, tu consegue ter uma formação melhor também, pegando um curso, Sim, né? Porque, infelizmente, assim, se a gente imaginar que a gente vai
pensar do governo mudar alguma coisa... Tem atendimento exclusivo, 20 horas, 30 horas, 40 não vai horas para todo mundo. Não vai acontecer em 10 anos, não vai acontecer. Sim. Então, as crianças de hoje não tem como esperar 10 anos para pensar que alguma coisa possa mudar, porque a gente sabe que as mudanças acontecem, mas é uma questão gradual, né? Hoje, o que eu vejo, assim, das crianças que eu tenho, assim, eu digo que o que eles têm hoje é uma cortina de fumaça, assim. Eles dão alguma coisa para dizer que estão dando. Sim, tem um atendimento ali, tem um centro eu tô dando ali, aqui o tratamento. Sim. Mas e a efetividade? É zero. Igual eu falei, não adianta ter o tratamento se não é o profissional adequado, a terapia adequada, a intensidade adequada, então não adianta só existir o tratamento. Essa é a diferença que tu comentou de outras condições e outros transtornos. Tu precisa do atendimento, foi lá no hospital, foi atendido porque tinha um profissional ali, deu. Mas não, é uma condição que é crônica, o estímulo tem que ser intenso, tem que ser prolongado, então não adianta só um atendimento inicial. Vamos zerar a fila do SUS, atender todo mundo com neuro. E aí vai fazer o que depois? Então não adianta, não. Uma coisa que tem que ser pensado a longo prazo. Justamente pelo fato dele ser um tratamento longo, né? Longo. E a gente vê, por exemplo, assim, pega uma criança... Esses tempos eu escutei, assim, no Teacole, por exemplo, né? Que é o projeto aqui do Rio Grande do Sul. Que a criança tem 2 anos para ficar ali. Depois de 2 anos, ela tem que sair. Uhum. Porque tem que entrar outro? Sim. Mas em 2 anos, a gente vê que as crianças, elas fazem tratamento por muitos e muitos anos. Em 2 anos, ninguém vai... Então, assim, só de olhar isso... mas é melhor isso do que nada. Eu tenho até dúvidas. Porque eu vejo... Eu tenho mães, assim, que o que elas me relatam, assim... só que daí eu digo para elas, mas vocês não podem parar de ir. Por exemplo, as que são judicializadas, né? Porque às vezes a gente consegue o processo, aí manda pro Teacole, manda pra pai, manda, enfim, pra algum lugar pra fazer o tratamento. E aí ela chega lá, ela diz, eu tô gastando em passagem, eu tô gastando em Uber, eu chego lá, leva 10, 15 minutos pra ele entrar, porque tá desregulado. Sim. Aí quando ele entrou, a sessão já acabou. Demora mais tempo no transporte até lá do que efetivamente lá e a criança ainda fica desregulada. A criança chega totalmente desregulada, a mãe já chega estressada, Sim. Aí chega lá, não acontece nada, então aí leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Só fica indo... Nenhuma evolução, e aí a mãe me diz, eu vou parar de levar, porque eu tô gastando um dinheiro que eu não tenho, né, então de repente era um dinheiro que eu podia gastar com uma terapia particular, de repente, alguma coisa assim, né, gastando com Uber, né, e... Na prática, nenhuma efetividade. E aí eu tenho que dizer, não, mas tu não pode, porque se tu desistir, aí a gente perde o processo. Porque enquanto ela tá indo ali, eu tô tentando outras coisas, né? Então, mas se tu desistir aqui, o juiz vai entender que tu abandonou o tratamento. Que tu abandonou o tratamento. Então, mas na prática, todas que estão no SUS me dizem isso. Que é muito mais... é prejudicial para a criança pela logística para ir para o tratamento, a dificuldade de tudo e o retorno que ele dá, zero. Não só o SUS, às vezes tem alguns outros convênios também, às vezes tem deslocamento de cidade, eu atendo pacientes da região metropolitana, que às vezes tem que andar 1 hora de deslocamento, chegar na clínica, atender 30, 40 minutos, voltar 1 hora, é uma coisa bem inviável, né? Isso pela justiça a gente consegue resolver, né? Colocar no mesmo município. A gente já tem entendimento, por exemplo, de que decisões pacificadas já de que o atendimento, se estiver, por exemplo, no laudo médico, enfim, que aquela criança precisa, desorganiza, enfim. Eu coloco isso. Porque isso a gente sabe real, que é verdade, né? A criança ficou 40, 50 minutos no ônibus, como é que ela chega para essa terapia? Totalmente desregulada, né? Então, que o tratamento tenha que acontecer no domicílio, no município em que ela reside. Então, por exemplo, isso que acontece muito frequente, do plano de saúde mandar para uma clínica, e isso judicialmente a gente tem tido já já tá meio pacificado, assim. É mais fácil, eu digo, né? Não que seja mais fácil, mas a gente consegue ter muito mais elemento quando a gente está entrando com processo contra plano do que contra o SUS. É mais fácil a gente conseguir, porque a gente tem uma legislação que nos apoia, né, maior, assim. Então, por exemplo, essa questão fica bem resolvida. Mas eu já tive caso de SUS, da criança morar em Viamão e mandarem para Barra do Ribeiro. Imagina uma criança ter que pegar... Aí a gente tá falando de uma criança SUS, que vai pegar um ônibus
Eu nem sei como que faz para pegar para sair de Viamão e ir para Barra do Ribeiro, sabe? É um município distante. Então, assim, completamente contramão, assim. Aí as famílias desistem. Né? Por isso, uma opção viável que eu comentei antes é aproveitar a gente coloca em laudo, né? Ambiente clínico e natural. Pegar os ambientes naturais da criança, que eu comentei, metade do dia em casa, metade na escola. Então, as saídas mais viáveis financeiramente, em esfera pública, seria isso. Um investimento pesado na família, que vai estar com a criança. E é importante o treinamento da família também. Falo para as famílias, não é uma coisa assim, levei na clínica, coloquei na sala, tirei da sala, acabou. Não, tem que ter o treinamento da família em si. E outra opção seria treinamento junto da escola ou também da escola. O ideal seria juntar esses dois ambientes naturais, né? Seria com certeza. Muito mais fácil, prático e mais eficaz. Né? Com certeza, até porque, para a gente imaginar, para qualificar todos esses profissionais via SUS e contratar todos esses profissionais, é impossível. A gente sabe que é impossível, né? Não tem como. Eu tenho conhecidas donas de clínica, elas mesmas, por exemplo, elas me falam... Tem dificuldade de... Eu não encontro TO. Tem dificuldade de contratar dentro da esfera privada. Para pagar. Ela disse, eu não encontro terapeuta ocupacional. Uhum. Porque não é uma profissão que forma muitos profissionais e agora... É um curso relativamente recente, não tinha até pouco tempo em tantas universidades. Né? E ela disse, eu não encontro TO para botar na clínica. Aí tu imagina se vai ter uma TO no SUS. Sim. Não vai ter. A TO, hoje a profissional que é formada em terapia ocupacional, ou ela tem a clínica dela, ou ela... Porque sabe que é uma profissão que hoje está sendo muito valorizada, né? Então, de fato, a saída mesmo... que é algo que eu não tinha pensado, que era qualificar dentro da escola, porque sim, qualificar tu qualifica o profissional dentro da escola. Assim. E eles já têm um conhecimento, tu não vai pegar alguém cru, vamos dizer assim, né? Alguém totalmente inábil na área, já é um pedagogo. E eu digo de treinar o pedagogo ou o professor, não também às vezes acontece de monitor escolar, às vezes são pessoas que o nível exigido nos concursos é ensino médio, então assim, nada contra, mas como é que a pessoa tem capacidade de lidar com a criança e com uma criança atípica? Então assim, não tem uma função eficaz. Agora, pegar um professor e qualificar, vai formar um terapeuta. Então, já vai resolver um problema. E a criança vai ter que estar na escola, não vai ter um gasto, uma coisa a mais. Então, essa questão de deslocamento, questão da família. Então, vai unir o ambiente pedagógico escolar com o ambiente de aprendizagem, de habilidades de comunicação, de interação. Nossa. E pode fazer terapia de pares. Então, assim, é um ambiente totalmente propício se tu tiver um profissional ali adequado. Não tem... Com certeza. Essa ideia ainda não tinha tido. Agora eu já vou ter que pensar um jeito de treinar os não sei se é minha, eu devo ter, às vezes, ouvido um falar, outro falar, tu vai juntando e pensando, nossa, não pensei nisso, pensei naquilo. Mas, na verdade, acho que ideias, assim, não existe. Né? Não, e não existe se a ideia é minha, né? Sim. Por exemplo, eu pensei em treinamento para pais. Não fui eu que pensei. Sim, né? Às vezes olhou ali. Eu escutei alguém falando, eu li um negócio aqui, fui juntando. Eu já participei de um curso assim, né? Daqui a pouco. Vamos botar em prática, né? Mas acho que é um pouco isso, assim, aí juntando um pouquinho do que a gente vai conversando com cada um e às vezes, quando vê, sai uma ideia boa. Doutor João Lucas, tá chegando ao fim aqui. Passa rápido, eu tava no começo, assim, meio tenso, olhando, nossa, acho que vai ser bastante tempo de conversa, deixa eu pensar o que eu vou falar, o que eu vou me programar. Passou o tempo, eu não... Tu viu como passa rápido? Pra mim, passa muito rápido também. Mas eu fiz um episódio onde eu fui entrevistada. Eu chamei um amigo meu pra me entrevistar e pra ele me entrevistar. Porque acho que era num mês especial, alguma coisa. Eu tava fazendo uns episódios diferentes. E aí eu disse assim, poxa, eu entrevisto todo mundo, mas ninguém sabe a minha história, né? Sim. Eu quero falar a minha história também. Aí fiz ao contrário. E quando eu tava sentada aí falando... Quando o rapaz ali falou assim, tá acabando o tempo, eu fiquei assim, o quê? Parecia que eu tava 15 minutos. Sim. É muito rápido que passa. Mas que bom, né? Passa porque a gente tem assunto, né? É algo bom, né? Aquela coisa que passa, demora, assim, não tá sendo tão prazeroso. Né? Se fosse que, ai meu Deus, não assim, aguento mais ainda falar. Nossa, só deu 10 minutos. É verdade. Doutor, eu faço sempre uma perguntinha quando eu vou finalizar os episódios. E com certeza tu vive isso na tua rotina, né? Mas então, se tu tivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diria pra ela? Investir na formação, na especialização da família, né? Buscar esse conhecimento.
não costumo, eu gosto de dar, vamos dizer assim, a notícia aos poucos, né? Óbvio, a dúvida dos pais já vão querer jogar muito, muito lá na frente, né? Ai, como é que vai ser na universidade? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser a evolução da criança? Eu falo assim, ó, não é uma corrida de 100 metros, não é um tratamento agudo de uma condição que tu vai ali, vai usar medicação, vai fazer aquela terapia daqui 6 meses voltou e resolveu. É uma condição, é um transtorno crônico, pode ter evoluções mais favoráveis, sim, tem evoluções menos favoráveis, infelizmente, sim. Por mim, eu queria que todo mundo só fosse nível 1, a evolução final, mas infelizmente tem crianças mais graves, outras menos graves. Meu papel aos pais é mostrar que isso é um acompanhamento crônico. É importante não gastar energias todas no início ou ficar imaginando coisas muito futuras. Tem que se preparar como se fosse uma maratona. Então, o preparo é diário, ninguém sai correndo uma maratona no primeiro dia. Então, é um tratamento diário crônico. É importante ter essa orientação, ter um médico ou outro colega que acompanhe aquela família e faça uma orientação adequada. Tem que ter a participação da família também, eu gosto de deixar isso claro para a família, que tem que ter a participação, igual comentei antes, não é apenas levar na terapia e tá resolvido, tem que ter a participação da família, conscientização da família, o estudo da família sobre o transtorno e ir planejando passo a passo, mês a mês, cada 6 meses, cada um ano, tem que ser aos poucos aquele acompanhamento, aquela informação da família. Eu acho importante trazer essa visão para a família, né? Porque quando tem aquele diagnóstico inicial, outra coisa também de diagnóstico. No início, quando eu atendia, às vezes eu ficava um pouco receoso de dar um diagnóstico, porque os pais, quando buscam a consulta, eles já têm alguma ideia. Dificilmente vem sem nenhuma suspeita, né? Às vezes pode tentar não querer observar, olhar, mas já tem aquela suspeita. Então, às vezes o impacto, a notícia ou o diagnóstico não é algo que a família desejou, ter uma criança atípica, que vai ter intervenção, acompanhamento de mais longo prazo, mas é um diagnóstico que tem que ser dado. Às vezes tem consultas, eu dou na primeira consulta se é possível diagnóstico. Sim, eu tento não postergar, mesmo que os pais às vezes estão mais resistentes naquele assunto. Óbvio, tem maneiras de falar, de conversar, não é algo assim, então, isso aqui, o transtorno, é o CID, acabou, mas é algo que tem que ser noticiado, tem que ser explicado, e explicar também esse acompanhamento. Também não adianta jogar ali a informação e deu e acabou, mas também é importante explicar o que é o transtorno, qual o tempo, qual a importância daquilo, não colocar coisas na frente que são desnecessárias, então ir uma maratona e aos poucos o aprendizado do desenvolvimento da criança. Então acho que um resumo seria mais ou menos isso. É assim que é uma consulta contigo. Eu falo bastante, né? Uma pergunta, essa mensagem final, às vezes eu tô falando uma explicação meio prolongada, assim. Mas é isso, assim, acho que essa perguntinha final, assim, eu até agora fiquei pensando, né, pra virada do ano, assim, será que eu mudo a minha pergunta final, né? Uhum. Mas é tão bacana porque cada pessoa que senta aqui vai por um caminho tão diferente, né? Então, Sim. tem gente que eu dou um abraço, uhum. né? E nem foi combinado antes, né? Eu não sabia da pergunta. Então, assim, é importante a gente ver, assim, que cada um dentro desse cenário, tem um tipo de perfil, de forma de agir, um perfil, né? Às vezes as pessoas falam, os médicos são duros, os médicos... Mas, na verdade, a gente vai criando uma casca, né? Sim. Eu digo assim, acontece muito, por exemplo, lá no escritório, por exemplo, eu ganhei uma liminar e depois a liminar foi revogada por algum motivo, né? Eu preciso estar... As primeiras... Tu sente... Nossa, as primeiras liminares, mas que absurdo! E batia na mesa e ia pra casa pensando, mas que gente insensível, como assim, né? E a gente vai criando o que eu posso fazer para resolver, né? Acho que o médico tem isso, né? Eu, como advogada, também tenho, assim. Então, às vezes a família tá ali me contando a história, é uma história difícil, uma história triste, né? Eu, no início, chorava junto, né? Sim. Agora, o meu olhar já é sempre assim... mais racional. Como que eu vou fazer para resolver? Por onde que eu vou sair? Tá, mas tá acontecendo isso, o plano tá fazendo isso. Tá, mas então se eu for por aqui... Então, tipo, já é aquele olhar de como eu soluciono, né? Então, e aí tem a pessoa que eu abraço, eu choro, eu digo que eu tô junto, que, né? É um pouco do perfil de cada um. E por isso que eu acho que a pergunta é bacana, porque ela, de fato, mostra, assim, o quanto existem perfis diferentes e o quanto... essas famílias precisam de todos esses perfis. Sim, então, tem quem acolhe. Não existe o certo e o errado. Acho que, na verdade, eles precisam de todos os olhares. O olhar racional de, agora tu vai fazer isso. Vai precisar Tem que ter o olhar racional de, agora tu vai fazer isso. Vai ter a pessoa que vai chegar, vai chorar, vai viver o luto. Porque tudo isso a gente sabe que eles passam e tudo isso vai acontecer. Mas cada pessoa vai acabar ocupando um papel, né, dentro desse
dessa engrenagem toda Sim. que as famílias precisam ali de apoio. Que legal. Muito obrigada pela tua Eu participação. agradeço. Obrigada Foi um prazer. por toda a explicação que tu deu. Acho que foi muito claro para mim como advogada, né? Uma linguagem bem fácil da gente entender. Então, quem tá de casa também vai conseguir entender um pouquinho mais sobre esse transtorno que é tão complexo, mas... Sim. E a gente falando nessa uma hora, não parece que, nossa, eu não deixei de falar isso. Daquele momento poderia ter explicado melhor, muita coisa. Claro. Não passa nem perto do que Sempre, deveria ser não. falado. A gente pode ficar aqui dias conversando. Vai ter algum assunto. Sempre vai ter algo mais para falar. Por isso que eu já tive alguns profissionais que voltaram, então espero que tu volte aí daqui a um tempo para falar um pouquinho mais, né? Prazer te conhecer, obrigada por ter compartilhado conosco aqui a tua história. Então, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Esse foi o João Lucas Liranço, neuropediatra especialista em autismo, com quem eu tive o prazer de conversar aqui. Se você gostou, curte, compartilha, indica esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar. Até a próxima semana. Tchau, tchau.